O Então, senhor bom, já postou as notas? eu já postei as notas, Raniele. Bom dia. Nossa, bom Eu dia. já, É que, eu já é que no postei meu as não notas. aparece. Parece que vocês não me conhecem. Eu já postei as notas, né? Tá. É aqui, eu tenho até anotado o dia e a hora. Notas e presenças lançadas em 5 de maio, às 9h47 da manhã, tá? É sério mesmo, eu anoto aqui, eu tenho as notas, todo o Excel, e anoto aqui quando que eu fiz cada ação. O dia e a hora, né? Eu preciso controlar, né? Porque eu não tenho mais a memória que eu tinha antigamente. Então eu controlo. Eu, por exemplo, gente, eu estou orientando 10 ou 12 TCCs. Tem alguns cursos que tem TCC. Cada reunião de orientação eu tenho anotado aqui. Cada reunião de orientação eu tenho anotado aqui, né? Então é para eu saber exatamente quando eu me reuni com aquele aluno, o que que a gente conversou, o que que eu pedi para ele fazer e tudo mais, né? Para mim isso é importante porque daí eu consigo controlar tudo que a gente está fazendo, né? Assim é a mesma coisa nas nossas aulas, né? Então, tá desde o dia 5. Na verdade, as provas terminaram dia 2, né? É dia 4, e só abriu para eu publicar as notas no dia 5. Senão eu teria publicado antes também, tá? Então, no dia 5 já publiquei todas as notas e etc. Bom, eu gostaria de lembrar vocês que as notas, as atividades de frequência valiam nota, né? Inclusive valem nota nesse semestre também. Bom, gente, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é o esquema de notas deste bimestre, tá? Então vai ficar assim, vocês sabem que vocês têm a avaliação multidisciplinar e o projeto integrador, né? Então a avaliação multidisciplinar vale até um ponto, o projeto integrador vale até 2 pontos, tá? Então, no total, tem até 3 pontos. Com isso, o professor só pode dar, tem a liberdade de dar até 7 pontos. Então, como vão ser esses pontos pelo professor Klaus nesse bimestre? As atividades de frequência vão valer até 2 pontos. Então, eu vou somar todas as atividades de frequência e vou dividir por 2 para ver quanto cada uma vale. Além, então, dela dar presença naquela semana, ela vale ponto também. Inclusive, bimestre passado teve um aluno que acertou todas as atividades de frequência. Bom, a gente não precisa falar quem, né? Mas tudo bem. Mas a grande maioria acertou grande parte das atividades de frequência. Então, ganhou uma boa nota com isso. Então, prestem atenção, porque as atividades de frequência vão valer até 2 pontos. As avaliações parciais, que no nosso caso vai ser um trabalho, eu vou dar só um trabalho para vocês, e com a apresentação, tá? O trabalho vai valer até um ponto e a apresentação vai valer até um ponto. Eu estou insistindo com esse negócio das apresentações, pessoal, porque eu sei que vocês vão ser grandes profissionais e vão ter que fazer apresentações dentro das empresas. Então, eu quero preparar vocês o máximo possível para isso. Então, o trabalho mais a apresentação desse trabalho, a apresentação vai ser no dia 22 de junho, tá? Eu, posteriormente, vou dar o tema do trabalho. Vão valer até 2 pontos. E neste bimestre, eu já tinha falado para vocês que a gente ia ter uma prova, né? Avaliação Global 2, lá na semana de provas, que vai ser no dia 6 de julho. Então, neste bimestre, a prova vai valer até 3 pontos. Atividade e frequência até 2. As avaliações parciais, que é o trabalho escrito mais a apresentação dele, até 2. E a avaliação global 2 até 3 pontos. Com isso, nós temos 7 pontos, mais os 3 da avaliação multidisciplinar e projeto integrador. Tá certo? Então, prestem muita atenção, gente,
Eu vou colocar depois isso lá no AVA. Prestem muita atenção para vocês não perderem pontos à toa, principalmente na atividade e frequência. Lembrando que a atividade e frequência é a nossa frequência oficial. A presença na aula, naquela semana, é dada pela atividade e frequência. Estando ela certa, respondida ela certa ou errada, a presença é dada pelo aluno, pelo menos tentar fazer atividade de frequência. Professor, Fale, Douglas. semana passada teve atividade de frequência? Semana passada foi a prova, né? Quer dizer, o Então, trabalho, né? A apresentação. Não, semana passada não teve atividade de frequência, então tá? beleza. E ela recomeça agora. Então, a gente vai ter na semana 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Nós vamos ter 8 atividades de frequência. Bimestre passado, a gente teve 12 atividades de frequência, tá? E, além do mais, a atividade de frequência é uma boa preparação para a prova, vocês sabem muito bem disso, tá bom? Alguma pergunta até o momento, gente? Alguma dúvida? Algum questionamento? Então, qualquer coisa, vocês também podem me mandar um e-mail, tá? Que eu vou tentar responder o mais rapidamente possível. Bom, gente, hoje a gente vai começar um assunto que eu, Klaus, particularmente amo de paixão. E dentro da logística é um assunto muito importante. São os indicadores. No nosso caso, na logística, são os indicadores logísticos. Indicador é um assunto muito importante e ele está tomando cada vez mais importância dentro das empresas. A gente está estudando cada vez mais e aplicando os indicadores cada vez mais no nosso dia a dia. Eles vão nos trazer uma série de informações que são importantes para a gente entender como que funciona uma empresa. Então, a gente vai ficar nessa semana e nas próximas 2 semanas falando sobre indicadores. Depois a gente vai falar de operadores logísticos e vamos terminar a nossa disciplina com o perfil do profissional da área de logística, tá? Esse material já está, o material de hoje já está no AVA, vocês sabem muito bem disso. E agora eu vou compartilhar e vamos discutir um pouco sobre esses indicadores. Daqui a pouco deve estar aparecendo para vocês. Por favor, alguém me fala se já está aparecendo para vocês aí? Sim, prof, está aparecendo. Tá ótimo, muito obrigado. Então, nossa, gente, semana 15, né? No total são 24 semanas, incluindo o exame final, né? Quem ficar de exame final são 23 semanas, incluindo a avaliação global 2. E já estamos na semana 15. Então vamos, como eu falei para vocês, hoje a gente vai começar um assunto extremamente legal, importante, que nos ajuda cada vez mais dentro das empresas. Indicadores. No nosso caso, indicadores logísticos. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco do básico de indicadores, para a gente poder começar a entender o que são esses indicadores e como a gente pode usar no dia a dia, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem uma escala de temperatura chamada escala Kelvin. Já ouviram falar disso? A escala Kelvin é a chamada escala absoluta de temperatura. Então, o 0 grau na escala Kelvin significa a mais baixa temperatura que pode existir. Se eu não me engano, é menos 270 graus, alguma coisa assim, em graus Celsius. Essa é a temperatura normal que a gente sempre ouve. Por exemplo, agora deve estar, deixa eu ver aqui no meu relógio, no meu celular, agora está 13 graus? Será que está tão pouco? Pior, agora está 11 graus. Esses 11 graus são na escala Celsius. A escala Kelvin é uma escala um pouco diferente. Então, o 0 grau na escala Kelvin
significa, na escala Celsius, menos 270 graus. É esse o momento onde que os elétrons de um átomo param de girar, param de se movimentar. Então, não existe nada abaixo de 0 grau na escala Kelvin. Alguém está querendo entrar? Deixa eu só permitir aqui. O Bruno está querendo entrar. Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Daqui a pouco vocês vão voltar. Então, não tem nada mais abaixo do 0 grau na escala Kelvin. O Kelvin foi um pesquisador que ele trabalhava muito com números, com medições. E ele tem uma frase muito importante que a gente tem que ter em mente. Em qualquer área que a gente vai trabalhar, não precisa trabalhar com temperatura, né? Vocês viram, inclusive, que está chegando a vacina da Pfizer, e a vacina da Pfizer precisa ser armazenada a menos 75 graus Celsius, tá? Relativamente já perto do zero absoluto. O Kelvin falava assim, quando se pode medir e exprimir em números aquilo de que se fala, sabe-se alguma coisa a respeito. Mas quando não se pode medir, quando não se pode exprimir em números, o conhecimento é parco e insatisfatório. O que o Kelvin quis dizer com isso? Ele quis dizer assim o seguinte, olha, a gente só conhece aquilo que a gente consegue representar em números. Como a minha empresa está? Está bem. Mas o que é uma empresa bem? Eu vou dizer assim, a gente está vendendo 10% a mais, 50% a mais. A gente teve um lucro de R$1 milhão. Quando a gente fala isso, a gente exprime, a gente representa a empresa em números. A tua empresa é grande? A minha empresa tem 500 funcionários. O que você está fazendo? Você está representando a tua empresa em números. Você está exprimindo uma condição, empresa ser grande, com números, ter 500 funcionários. Então, o Kelvin falava assim que, para a gente conhecer algo, para a gente saber o que está acontecendo, a gente precisa representar aquilo em números. Isso, Kelvin, era muito bom, né? Deixa eu passar para o próximo slide aqui. É claro que muita gente não exprime em número, né? Exprime por intuição, exprime algumas vezes por outras maneiras, inclusive que não o bom senso. É muito comum as pessoas usarem de sua intuição. Eu acho que aquele aluno foi bom, foi bem na prova. Isso é uma intuição. Eu acho. É o que a gente chama de uma percepção subjetiva. Mas é uma certeza? Eu acho que o aluno foi bem na prova. É uma intuição. É subjetivo. Eu não tenho certeza que ele foi bem na prova. Eu pergunto para vocês, a tua empresa está bem? Eu acho que ela está bem. Será que isso é o suficiente? É o suficiente para gerenciar e manter sob controle a tua empresa? É claro que uma boa gestão tem atributos emocionais, mas ela precisa ter métodos, ela precisa ter disciplina, ela precisa ter ferramentas gerenciais. Qualquer outra coisa é o que a gente chama de achismo. Eu acho que minha empresa está bem. Você tem certeza que a tua empresa está bem? Como que eu vou saber se minha empresa está bem? Daí eu volto lá no Kelvin. O Kelvin falou que para conhecer algo, eu preciso exprimir aquilo em números. Senão, vai ser uma simples intuição. Vai ser uma simples percepção subjetiva. Ela não vai ser objetiva. Eu não vou chegar onde que eu quero só no achismo, só na intuição.
Daí, quando eu vou ver os livros, né? Eu vou ver o controle financeiro da empresa. Que desespero, né? Então, eu preciso, dentro de uma empresa, muito mais do que intuição e simples bom senso. Eu preciso controlar as coisas que ocorrem dentro de uma empresa, tá? E daí vem as medidas. Medir as coisas. O quanto eu estou ganhando, o quanto eu estou vendendo, o quanto eu tenho de lucro, quantos funcionários eu tenho, quantas reclamações eu tive, quantos atrasos eu tive. Isso é uma medida. A grande pergunta que a gente pode fazer: as medidas são importantes? Imaginem lá vocês com febre. Espero que não, né? O que eu vou fazer para saber se eu tenho febre? Eu vou colocar a mão aqui, né? Antigamente os mais velhos faziam isso, mas hoje a gente tem medidas precisas. Então, o ser humano tem uma temperatura média em torno de 37 graus. Subindo além disso, eu começo a ter uma temperatura mais alta, eu começo a ter febre. Então 38 graus é um pouquinho, não preciso me preocupar. 39 é mais forte. 41 graus, vai para o hospital. E quem mede isso é um instrumento chamado termômetro. Antigamente era feito com mercúrio, hoje é um sensor eletrônico. O Klaus está acima do peso. Como é que eu sei que eu estou acima do peso? Eu não estou acima do peso. Eu vou lá e meço meu IMC, né, índice de massa corporal. Pego minha altura pelo meu peso, minha idade, sexo e tal. E daí ele vai dar um número. O certo é eu estar com IMC entre 19 e 25. Acima de 25 eu estou acima do peso, estou com sobrepeso. Eu acho que acima de 35 ou 40 eu já estou com obesidade. Acima de 50 eu tenho obesidade mórbida. Né? Para saber o estado de saúde geral, eu não faço um monte de medidas. Eu vou lá, tiro um sangue, né? Daí medem colesterol, triglicerídeos, glicose e não sei mais o que. Eu não estou fazendo uma série de medidas? Para saber o nível de desenvolvimento de uma nação, eu meço o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que pega, por exemplo, a parte de educação, a parte de economia, tudo, e coloca lá, faz um índice composto, né? É um indicador composto, a gente vai ver isso aula que vem, e daí eu vou saber como que está a nação como um todo. A gente todo dia vê no jornal, na TV, no rádio, né, os indicadores econômicos, PIB, Produto Interno Bruto, inflação, índice de desemprego, que aliás estamos batendo recorde, renda per capita, que é renda média por habitante, etc. Isso são medidas para a gente ver como está indo a economia do nosso país. Até o professor toma uma medida dos seus alunos. Como? Através das provas, através dos trabalhos, né? Então, quando uma turma toda vai mal na prova, né? Pode ser que o professor tenha explicado mal, pode ser que a prova tenha sido difícil, pode ser que os alunos não tenham estudado. As medidas são realmente muito importantes no dia a dia. É importante que a gente tome medidas para saber como que está a nossa tarefa, a nossa função, a nossa empresa, a nossa nação, a saúde do país, etc. Então, as medidas são extremamente importantes. E a gente tem que pensar seriamente em começar a usar essas medidas. E eu falo para vocês, tudo, absolutamente tudo pode e deve ser medido. Existe até hoje um indicador que é índice de felicidade humana. Dizem que o Butão, um país lá na Ásia, é o país mais feliz do mundo. Nossa, mas felicidade é algo tão subjetivo, né? Não dá para pegar, não dá para ver, né? É expresso pelas pessoas.
E daí a gente consegue converter isso em números. A gente consegue medir isto. Eu vou fazer, por exemplo, agora eu estou orientando um trabalho de TCC da farmácia, onde que a gente vai usar um questionário chamado Cervical Services Quality, que dá para usar em qualquer coisa de serviços, onde que uma empresa presta serviço, onde que a gente vai medir o índice de satisfação dos clientes de uma farmácia, lá na Lapa, aqui no interior do Paraná. Então, a gente vai aplicar 2 questionários para ver qual é a farmácia ideal para o cliente e se ele está satisfeito ou não com aquela farmácia onde que ele está sendo atendido. Então, mesmo aqueles aspectos qualitativos, eu estou satisfeito com os serviços, mesmo isso, a gente tem hoje em dia como medir. Tem como transformar aquilo que é qualitativo, qualidade. Eu estou satisfeito com o serviço da loja da Ranieri, por exemplo. Ou eu não estou satisfeito com os serviços da loja da Ranieri, né? Até isso tem como a gente transformar em números, para saber qual é o grau de satisfação dos nossos clientes. Então, em uma organização dá para fazer isso? Dá, gente. A gente pode medir hoje quase qualquer coisa, ou vou dizer assim, virtualmente qualquer coisa dentro de uma organização. A gente pode medir a questão financeira, a questão material, a questão de satisfação do meu cliente, inclusive em relação ao serviço logístico. Seja ela uma organização puramente de logística, ou seja ela uma organização que também depende da logística. E para isso, a gente vai usar o que chamamos de indicadores. Deixa eu começar a usar minha canetinha aqui, se eu conseguir. Opa! A gente vai usar o que chamamos de indicadores. Vai lá, professor, você consegue. Eu consigo. A gente vai usar o que chamamos de indicadores e índices. E tem diferença entre eles. Eu já vou mostrar para vocês. Inclusive, vamos ver na prática. Indicador é uma coisa, índice é outra coisa. Vamos discutir isso daí, então? Por exemplo, eu quero pegar essa notícia aqui com vocês. É uma notícia de 11 de agosto de 2020, do jornal Estado de São Paulo, chamado Estadão. Então, ele pegou essa notícia aqui, olha. Supermercados de São Paulo têm inflação de 4,98% até julho, isso em 2020, tá? Diz a Associação dos Supermercados. Essa foi uma notícia alarmante, né? Então, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, em 7 meses, eles tiveram quase 5% de inflação. Isso em 2020, tá? Olha só, o que é indicador e o que é índice dentro desta informação? Vamos lá? Indicador é sempre a informação a qual se quer obter. A informação a qual se quer obter. E índice é o resultado numérico da aplicação do indicador ou dessa informação. Então, se a gente voltar aqui na notícia, a gente vai ver que qual é a informação a qual se quer obter? Taxa de inflação. Qual é o índice? O índice é o resultado numérico da aplicação do indicador. Se o indicador é taxa de inflação, quando eu aplico a taxa de inflação, eu vou encontrar um número. Então, é 4,98%. Então, gente, índice é sempre um número. E indicador é sempre a informação. Nunca mais se esqueçam disso. Então, quando lá no noticiário, vão lá no Jornal Nacional, Jornal da SBT, Band News, sei lá o que mais, Record, né? Quando o locutor fala assim, atenção, o índice de inflação para
maio de 2021 foi 0,8%. Ele está certo ou errado? O que vocês acham? Quando ele usou esses termos. O índice de inflação foi de 0,8% para maio de 2021. O que vocês acham? Está certo ou está errado? Em relação ao indicador índice, tá certo? Não, a expressão que ele usa, o índice de inflação foi de 0,8%. A Não. expressão, o jeito Tá errado. de falar. Hã? Tá errado. Não, Certo, professor? ele está certo. Por quê? Ele está falando o número, 0,8%. Se eu falo assim, a inflação foi de 4,98%. O que eu estou falando? Eu estou falando do índice, do número. A informação, o indicador, é inflação. Então, quando eu falo só de inflação, o indicador inflação é muito importante para a gente ver a desvalorização da nossa moeda. Agora, quando eu falo em número, a inflação foi de 4,98%. Eu estou falando do índice. Então, o certo é falar o índice de inflação foi 4,98%. Vamos voltar aqui alguns slides que eu estava mostrando para vocês. Olha só, quando eu falo do IMC, por exemplo, o Índice de Massa Corporal, o IMC é um indicador. Agora, se eu falo que o IMC foi igual a 25,0, isso daqui é um índice. A mesma coisa o termômetro, né? Então, no caso aqui são graus. Opa, graus. Então, se eu tenho 41 graus de febre, isso daqui é o índice. E graus de Covid febre também. ou febre é o indicador. Fala, Jonathan. 41 graus Celsius é Covid também. A Covid tem que medir a temperatura também. Então, gente, isto daqui, que está aqui, são informações. Uma informação é um indicador. Agora, se eu transformo essa informação em número, então eu tenho um índice. Tá? Nunca mais se esqueçam disso. Nunca mais se esqueçam disso. Indicador é uma informação. Índice é o número que a gente obteve a partir da aplicação dessa informação. Então, quando eu estou falando de inflação, inflação é uma informação. Quando eu quero obter um número, eu aplico lá a fórmula da inflação. Então, eu vou nos supermercados ver quanto aumentou o preço de um mês para outro e tal, coloco numa fórmula lá e ele dá um número. Este número é o índice, tá? Nunca mais se esqueçam disto. Nunca mais se esqueçam disto. Por exemplo, quando eu falo da nota das provas, nota da prova é um indicador, é uma informação. Agora, quando eu falo do resultado, a média dos alunos foi 7,5. Aí eu tenho um índice. A média da nota dos alunos é um indicador, é uma informação. Mas quando eu aplico isso e obtenho um número, então eu pego a nota de cada aluno, somo e divido pelo número total de alunos. Eu tenho a média das notas das provas dos alunos. Daí eu tenho um índice. Assim, a média da nota das provas dos alunos foi 8,5. A informação média da nota das provas dos alunos é um indicador. 8,5 é um índice. Nunca mais podem esquecer isso na vida. Se vocês ainda tiverem dificuldade, me perguntem. Estudem mais.
Mas isso vocês não podem mais confundir. Em nenhum ponto. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui, ó. Vocês fizeram uma pesquisa de satisfação entre os clientes, tá? Vamos pegar a empresa da Raniele. Raniele, podemos pegar a tua empresa, Raniele, lá de roupa? É você que tem, né? Raniele. E a Raniele foi fazer outra coisa, né? Então vamos pegar a farmácia do Jonathan. Jonathan, podemos? Liberado. Tá. Então, o Jonathan atendeu 1.500 pessoas lá na farmácia. Quando ele atendeu as pessoas, ele perguntou: o senhor achou o serviço bom ou ruim? Dessas 1.500, 30 disseram que o serviço da empresa era ruim. E 1.470 disseram que o serviço da farmácia lá do Jonathan era bom. Qual o indicador e qual o índice? O indicador é a informação. Informação. Tá? Então, satisfação dos clientes com a empresa. Vocês não fizeram uma pesquisa de satisfação com os clientes? Então, esta é a informação. Daí, vocês aplicaram isso na prática. O Jonathan foi lá e aplicou na prática. Ele pesquisou 1.500 pessoas, 30 disseram que era ruim. Então, isto daqui é o índice, número. Número obtido a partir da informação. Então, de 30 pessoas em 1.500 disseram que o serviço era ruim. Então, 2% diz que foi insatisfeito. Diz que ficou insatisfeito. Eu posso fazer o contrário também, tá? 1.500, entre 1.500, 30 disseram que foi ruim. Então, isso dá 98% de satisfação. Este é o número. Então, o indicador é a informação e o índice é o número. Então, nesse caso, o Jonathan foi lá, entrevistou 1.500 clientes, 30 disseram que era ruim. Você pode fazer o contrário, de 1.500, 1.470 disseram que era bom o serviço. Dá na mesma. E daí você vai colocar numa fórmula, depende da fórmula, depende do que você vai usar. Entre 1.500, 30 disseram que era ruim. 1.500 dividido por 30 dá 0,98, então vezes 100, 98% disseram que era bom. 2% disseram que era ruim. Tá? Este é o indicador, a informação, e o número que saiu era o índice. Tá? A gente não pode mais esquecer isso nunca mais. Então, afinal, como que podemos definir indicador? Existem várias definições de indicador, eu vou passar algumas aqui para vocês. Até coloquei ela inteira para depois vocês fixarem muito bem isso. Por exemplo, o Ferreira falava que os indicadores são elementos de informação que buscam representar um elemento do mundo real por um meio de valor, que vai ser esse valor vai ser o índice. Os indicadores têm como princípio fundamental o seu poder de síntese e representação. Ele está falando que quando eu tenho um indicador e vou obter um número, isso daí representa o que está acontecendo na prática. Machado falou em 2004 que os indicadores são instrumentos importantes para controle da gestão, não apenas na administração privada, mas especialmente na administração pública, por aumentarem a transparência da gestão e facilitarem o diálogo entre os mais diversos grupos sociais organizados. Opa! Tem uma norma não, uma legislação que fala, ó, os indicadores são informações que permitem descrever, classificar, ordenar, comparar ou quantificar de maneira sistemática, certinha, aspectos de uma realidade que atendam às necessidades dos tomadores de decisão. O que ele está querendo dizer com isso? Eu só posso tomar uma decisão, por exemplo, sendo prefeito, governador, presidente, se eu tiver informações.
se eu tiver indicadores. Por exemplo, o que eu devo pensar agora mais? Devo me preocupar mais com a saúde, com a economia? Ah, está morrendo muita gente, então eu vou me preocupar mais com a saúde. Mas como é que eu sei que está morrendo muita gente? Eu tenho informações. Eu tenho indicadores com seus índices, com seus resultados numéricos. Então, está morrendo 20% a mais de pessoas que morreria sem a pandemia. Eu comparo com dados anteriores. O número de pessoas, a porcentagem de pessoas mortas é o indicador. O 20% a mais é o índice. Então, a partir do indicador e seu índice, eu posso tomar uma decisão. Por exemplo, eu tenho uma empresa com vários departamentos ou vários produtos diferentes. Eu posso ver qual produto está vendendo mais e qual produto está vendendo menos. Ah, o produto C, ele está vendendo 90% a menos. Vendas é um indicador, 90% a menos é um índice que está ligado ao indicador, tá? Então eu posso simplesmente tomar a decisão assim, eu não vou mais fabricar esse produto. Por quê? Ele não está vendendo quase nada. E assim eu posso usar os indicadores com seus índices para tomar uma série de decisões. Tem uma outra legislação que fala, ó, indicadores são métricas que proporcionam informações sobre o desempenho de um objeto, seja governo, política, programa, organização, projeto, etc., com vistas ao controle, comunicação e melhoria. Então, a partir dos seus indicadores, eu posso tomar uma decisão. O que eu vou fazer daqui para frente? Eu preciso controlar melhor, eu preciso levar essa informação até alguém, eu preciso melhorar o processo. O que eu vou fazer daqui para frente? Eu queria lembrar com vocês que o índice nunca existe sozinho. Se eu chegasse e falar para vocês 4,98%, o que isso vai significar para vocês? Bom, pode significar bastante coisa, né? Agora, a última coisa que vocês vão se lembrar é que foi a inflação dos supermercados em São Paulo entre janeiro e julho de 2020. Então, o índice, ele sempre vem com o indicador. O indicador pode não vir com o índice. Se, por exemplo, eu ainda não calculei o resultado numérico da aplicação daquele indicador. Eu falo inflação. Aí, quando eu falo inflação, você já sabe do que eu estou falando. Agora, quando eu falo a taxa de inflação foi 4,98%, eu vou ter a informação, indicador, inflação, mais o seu índice, o resultado numérico da aplicação daquele indicador. Então, daí eu tenho informação completa. E isto eu vou usar para tomar a decisão. Eu posso falar o indicador sem o índice, mas eu nunca consigo falar um índice sem o indicador. Isso é extremamente importante. De novo, se eu falar 4,98%, o que eu estou falando? Provavelmente nada. Não sei, não faço a mínima ideia. Agora, se eu falar a taxa de inflação, indicador, foi 4,98%. Daí eu vou ficar preocupado, porque é uma taxa de inflação muito alta. Daí eu consigo processar a informação completa na minha cabeça. Se eu falar só inflação, eu já sei o que eu estou falando, mas eu não tenho nenhum instrumento para tomar decisão. Então eu preciso juntar o indicador, inflação, com seu índice, a taxa de inflação em um certo período. Tá? Então, para tomar decisão, eu sempre preciso indicador e índice. O indicador pode vir sozinho? Pode. Eu vou entender o que significa? Vou. Mas eu não vou conseguir quantificar. O índice pode vir sozinho? Não, ele sempre vem com o indicador para eu entender de onde que foi tirado aquele resultado numérico. Tá?
Só que quando a gente fala de indicador, índice e tal, a gente precisa colocar em um grande contexto. E daí entram os padrões e problemas. Como eu falei para vocês, olha lá. O indicador é a informação a qual se quer obter. O índice é o resultado numérico da aplicação daquele indicador. Agora, nós temos dois outros fatores: padrão e problema. O que é padrão? É o índice escolhido como comparação. Então, por exemplo, quando o governo fala de inflação, ele não coloca uma meta de inflação, então ele coloca lá, a gente tem como meta para 2021 uma inflação entre 2,5% e 4,5%. E daí eles vão vendo se está dentro da meta. Daí eles falam lá, olha, a inflação está no centro da meta. Se a minha meta é entre 2,5% e 4,5%, vamos até anotar aqui embaixo, opa. Se a minha meta é entre 2,5% e 4,5%, o centro da meta é 3,5%. Então o governo fala lá, não, mas a gente está no centro da meta de inflação, né? Então, a inflação é o indicador. Daí o número que se obtém é o índice. Tá? Então, digamos que o meu indicador, inflação, junto com o seu índice, o número, deu 3,5%. Daí a gente se pergunta, isso é pouco ou isso é muito? Eu preciso de um padrão. Qual é o padrão que o governo usa? O governo disse que para 2021 o padrão vai ser entre 2,5% e 4,5%. Daí deu 3,5%, está no centro da meta. Então, a gente pode usar o padrão como uma meta, por exemplo. Algo ou um ponto onde a gente quer chegar. E junto com indicadores, índices, padrões, sempre existem os problemas, né? Quando existe uma variação negativa entre o definido e o índice encontrado pela aplicação do indicador. Resumindo, traduzindo, problema é o resultado indesejado de um processo. Por exemplo, o governo foi lá e mediu a inflação e deu 7% de inflação. Esse é o índice de inflação. Eu fui lá no meu padrão era para estar entre 2,5% e 4,5%. Deu 7%. É um problema. No caso da inflação, também pode ser abaixo um problema. Por exemplo, deflação, inflação negativa, é um problema também. Significa que a atividade econômica está encolhendo bastante, tá? Mas o mais natural é a inflação estar acima daquilo que a gente coloca como padrão. Então, a gente tem o padrão, o indicador, que é a inflação. Daí a gente tem o índice, que, por exemplo, é 7% ao ano. A gente tem o padrão, que era entre 2,5% e 4,5% ao ano. E daí a gente teve um problema. Qual que foi o problema? O 7%. Ele ficou acima do padrão colocado anteriormente. Então, quando vocês vão trabalhar indicadores e seus índices na empresa de vocês, assim, obviamente, no nosso caso logístico, mas a gente pode trabalhar com outras coisas também, né? Que o profissional da logística ele não trabalha só com indicadores logísticos puros, né? Ele trabalha com outros indicadores também. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão determinar o indicador, daí ele vai ter uma fórmula, vocês vão colocar em prática e obter um número, um resultado numérico. Esse é o índice. Vocês vão comparar ele com um padrão. Aonde eu gostaria de chegar? É o padrão. E daí vocês vão ver, se ele estiver fora do padrão, é um problema.
e daí a gente tem que ver o que é esse problema. Eu vou fazer exame de sangue, por exemplo, lá, e tem um padrão, vocês já viram os resultados do exame de sangue, né? Sempre tem um padrão. Então, colesterol é o indicador. Eu tenho 100 de colesterol, é meu índice. Qual é o padrão? Até 80. Qual é o meu problema? Eu tenho 100. 20 acima do máximo que era o meu padrão. Eu tenho 3 dias de vida, aproveite que eu vou morrer logo, logo, tá? Então é isso que acontece, e é isso que vocês devem aplicar no dia a dia da empresa de vocês, tá? Vamos ver isso na prática, né? Vamos pegar de novo o atendimento ao cliente. No caso da logística, tempo de atendimento ao cliente, né? O ideal é que o cliente espere somente 5 dias para receber o produto. O que é isso? É o padrão. Tempo de atendimento, vamos colocar aqui, tempo de atendimento é o indicador, tá? Só que eu fazendo um levantamento, na realidade, o cliente está esperando em média 10 dias. Esse é meu índice. O cliente está esperando 10 dias. Então, vamos voltar aqui, olha. Indicador, tempo de tramitação do processo. Índice, que é o tempo que ele está esperando na prática, 10 dias. Qual é o padrão? É aquele ideal, 5 dias. Qual que é o meu problema? O problema é o seguinte, meu amigo, é que o cliente está recebendo com 5 dias de atraso, em média, do que deveria ser o ideal na tramitação do processo. Então, este é um problema. A partir disso, vocês podem tomar uma série de decisões. Eu preciso melhorar aqui? Aonde que eu preciso melhorar? Ah, aquele setor tá ótimo. Aquele motorista tá ótimo. Não tem problema nenhum. Aquele centro de distribuição está funcionando bem. Já aquele outro, naquela outra cidade, está com problemas. O meu fornecedor está fornecendo dentro do que a gente esperava no contrato. Já o segundo fornecedor não está fornecendo dentro do que a gente esperava no contrato. Tá? Então comecem a pensar isso daí. Comecem a pensar como seria na empresa de vocês, né? Naquelas que a gente está fazendo aqui nos trabalhos, porque a gente vai continuar com elas no segundo bimestre. Tá? Inclusive, o trabalho vai ser de indicadores. Vocês já podem começar a pensar. Como que eu vou? Quais são as informações que eu quero obter na minha empresa? Como que eu vou obter essas informações? O índice. Qual seria o ideal de resultado nisso? É o padrão. E qual é o problema? É o que está acontecendo de errado hoje em relação ao padrão. É o índice que eu obtenho, esse índice é a prática, né? É o dia a dia, é o que eu tenho obtido no dia a dia. Qual que é o índice comparado ao padrão? Professor, o meu índice deu 4 dias e meu padrão era de 5. Ótimo, parabéns. Você aprendeu bem com o professor Klaus, tá? Modéstia à parte. Você aprendeu bem com o professor Klaus. Então você não tem um problema. Nesse caso, por exemplo, se meu índice for de 4 dias, o padrão for de 5 dias, eu estou melhor que o padrão. Então, eu já não tenho problema. Nesse caso, um item daí sai fora. Eu estou melhor que o padrão, eu já não tenho problema. Eu queria que vocês fossem raciocinando isso na empresa de vocês. Como que eu poderia fazer? Por exemplo, lá na empresa da equipe do Jonathan, né? Que tem que entregar os materiais para fazer a operação. Quanto tempo leva entre o pedido até chegar o material? Pode ser um indicador? Pode. Lá na empresa da Ranieri, das roupas, um outro indicador pode ser a satisfação dos meus clientes.
Eu quero que 90% dos meus clientes fiquem satisfeitos, altamente satisfeitos, né? Eu só tenho 50% dos meus clientes satisfeitos. Daniel, eu tenho um problema. A porcentagem de clientes satisfeitos está muito abaixo do que eu gostaria, do que o meu padrão. E assim por diante. Comece a Professor, pensar na empresa de vocês. Pode falar. depois de um tempo eu não crio um novo padrão? Claro que pode. Por exemplo, eu estou acostumado aqui, agora eu só entrego com 4 dias. Eu posso mudar o meu padrão? Posso. Eu posso colocar o meu padrão para 4 dias. Porque eu sei que é possível isso. Entendeu? A mesma coisa eu posso fazer com exercício. Vocês sabem que eu gosto de correr, né, na rua. Então, agora eu posso colocar assim, olha, eu quero correr os 5 quilômetros em 30 minutos. Eu vou lá e corro em 31 minutos. Estou pior do que o meu padrão. Meu padrão é 30 minutos. O meu índice foi 31 minutos. O meu indicador é tempo de corrida, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar para melhorar. Opa, agora estou correndo os 5 quilômetros em 29 minutos. Melhor que o meu padrão, que era de 30 minutos. Pô, mas eu estou correndo sempre em 29 minutos. Por que eu não posso passar o meu padrão para 29 minutos? Claro. Depois eu posso passar o meu padrão para 28 minutos. Depois eu posso passar o meu padrão para 27 minutos. Eu posso ir de degrau em degrau, melhorando cada vez mais. Tá? Claro. Quem que perguntou isso? Fala o nome. Eu, Douglas. Ô, Douglas. Ótima observação, Douglas. O que eu aconselharia a vocês é, primeiro, coloque um padrão que seja bom para a empresa e que seja possível de ser realizado. Porque se você colocar um padrão impossível, você nunca vai realizar ele e você vai desanimar e a empresa vai para o buraco. Tá? Por exemplo, você coloca um tempo de tramitação até o pedido chegar no cliente de 5 dias. Mas isso é impossível fazer. Ou você tem alguma coisa de errado, ou realmente na prática é impossível. Você nunca vai atingir o padrão. O que vai acontecer? Você vai desanimar ao longo do tempo. Tá? O que a gente viu, então, na aula de hoje? Intuição e bom senso não são o suficiente para dirigir uma empresa. As medidas são importantes. E entre essas medidas, a gente pode usar indicadores e índices, junto com seus padrões e problemas. Indicador é a informação a qual eu quero obter. Índice é o resultado numérico da aplicação dessa informação. Padrão é o ideal, com o qual eu vou comparar depois com o meu índice. E problema é quando o índice deu muito pior do que o padrão. Tá? Gente, nossa, ainda tem 3 alunos aqui, graças a Deus. Não sumiu todo mundo. Então, eu quero que vocês vão começando a pensar. Indicadores, índices, padrão e problema, a gente pode até colocar na nossa vida. Eu fiz a brincadeirinha do tempo de corrida, mas é isso que eu estou fazendo na prática. Então, no começo do ano passado, para mim, o padrão era correr os 5 quilômetros em 30 minutos. Daí eu comecei a baixar. E daí eu baixei o meu padrão para correr os 30 quilômetros em 29 minutos. Só que daí eu comecei a ficar cada vez mais forte. Comecei a correr abaixo de 29 minutos. Coloquei um padrão. Vou começar a correr só abaixo de 29 minutos, em 28 minutos. Tá? Hoje eu já estou correndo 5 quilômetros abaixo de 28 minutos, em 27 minutos, quase abaixo de 27 minutos, já na casa dos 26. Então, o meu indicador, tempo de corrida. O meu índice é o tempo que eu obtenho na prática, 27 minutos e 30 segundos. O meu padrão, 27 minutos. Né? O meu problema é se eu correr 32 minutos, quer dizer, naquele dia eu estava muito mal. Tá? Então, os indicadores são extremamente importantes e vão nos ajudar muito no dia a dia da nossa empresa. Tá?
Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Professor. Fale, Bruno. No meu caso, por exemplo, que nem o professor falou, indicador poderia ser acidente, números de viagem, essas coisas. Tudo, tudo. Você pode transformar absolutamente tudo em indicador. Você só tem que estudar como transformar isso em indicador e seus índices, né? Obviamente. Ô, Tá? professor, Fale, Matheus. eu tenho um exemplo do meu serviço aqui de indicadores logísticos. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui. É duas fotos, na verdade, que eu tirei uma vez para fazer um trabalho. Tenta compartilhar. Já está aberto aí por trás? Senão você fala para gente. Senão você descreve para gente. Não está conseguindo compartilhar, Matheus? Matheus? Eu acho que não tem como, né, professor, compartilhar foto. Mas então fale para gente. Agora eu fiquei curioso. Eu queria É que saber. eu tive um trabalho do semestre passado, aí eu peguei e tirei várias fotos lá da empresa, dos painéis operacionais e tal, e todos eles têm indicador, vamos supor, de taxa de serviço ao cliente, taxa de reposição, aí isso que o Bruno falou agora, tem descendentes logísticos também. Só que a Ótimo. maioria dos padrões que tem é a firma, né, professor, que deixa, né, vamos supor, taxa de serviço ao cliente, tem que ficar em 98%. Claro, isso é uma decisão do padrão. É É. sempre uma decisão da empresa, tá? O padrão é sempre uma decisão da empresa, deixando bem claro. Né? Mas não vou conseguir mostrar, professor. Não, tudo bem. Então, você fala assim, tempo médio de chegada do produto ao cliente. Isso é um indicador, é informação. Quando eu aplico isso na prática, tempo médio de chegada do produto ao cliente, 5 dias. Os 5 dias é o índice, tá? Qual que é o padrão? 4 dias. Opa, eu estou pior que o padrão. Então eu tenho um problema, tá? Opa, tá conseguindo aí. Tá entrando alguma coisa, Matheus. Nós estamos vendo todos os segredos do Matheus agora. Tá aparecendo tudo, Matheus. Pode clicar em cima. Clica em cima. Já clicou, Matheus? Tá aparecendo ou não, professor? Tá aparecendo todos os teus arquivos. Você tem que clicar em cima do arquivo que você quer. Aqui, vamos por aqui. Isto. Daí ele vai abrir. Ele ainda não abriu. Não abriu? Ainda não. Já abriu para você? Ah, agora tá abrindo. Não, agora saiu, Matheus. Tava abrindo. Tava abrindo, Matheus. Você tava fazendo certo. Nada? Ainda não. Eu Mas acho que não estava vai. fazendo certo. Bom, mas tudo bem, Matheus, sem problema. Sem problemas. Tá? Mas era bem legal, professor. Vocês iam gostar. Você sabe o que você pode fazer? Você pode Hum. compartilhar com a gente lá no Fale com o Professor. Compartilha, daí todo mundo vai ver. Tá? Compartilha lá. Eu acho que aqui vai dar certo agora, professor. Vamos ver então. Tá, estamos vendo. Estamos vendo, olha, taxa de serviço ao cliente, taxa cliente reposição, né? Assistente logístico. Ótimo. Exatamente. Então, quando você está falando taxa de serviço ao cliente, é o indicador. Provavelmente o verde ali Aqui, é o que se obtém na prática, né? E o preto é o padrão, é isso? Não, a linha vermelha aqui que está traçando é o padrão que eles exigem. No caso aqui Tá. vai ter 98%. Tá. Então vocês têm mais do que o padrão, tem 100%.
98%, né, professor? Que é a Não, linha de... não, eu estou falando na prática. O verde é o prático, né? Sim, no caixa que a taxa de serviço ao cliente atinge sempre o 100%, né? Então vocês estão melhor que o padrão, não é? Sim, Então veja só, taxa de serviço ao cliente é um indicador. isso. Quando a barra verde, que chega até 100%, o 100% é o índice, é o resultado da aplicação do indicador. A linha vermelha é o padrão, é o mínimo que eu quero ter. Então, aí é o padrão. Se eu tenho abaixo da linha vermelha, eu tenho um problema. Isso. No caso de vocês, vocês não têm um problema, vocês estão bem. Na Tá? taxa de serviço ao cliente, não. Não temos problema. Não, não tem problema. E pelo jeito ali, taxa, cliente e reposição também não tem problema. Não. Também não tem problema. Tem problema em outras coisas, pelo jeito. Tem outras Você coisas, falou. sim. Mas toda empresa tem problema. Mas daí, gente, quando eu vejo qual é o problema, eu posso consertar. Mas eu só vou saber se eu tenho problema se eu tenho um indicador, o seu índice e um padrão para comparar com o indicador. Senão eu não consigo ver qual que é o problema. Por exemplo, assim, as minhas vendas foram de R$1 milhão. Isso é bom ou isso é mal? Não sei. Eu preciso comparar. Venda é o indicador, R$1 milhão é o índice, eu preciso comparar com um padrão. Qual que é o padrão? Ah, eu queria atingir R$2 milhões. Então eu tenho um problema, que faltou R$1 milhão. Não, eu só queria atingir R$500 mil. Pô, eu fui muito mais. Eu fui muito melhor, eu dobrei o padrão. Eu vendi R$1 milhão. Então é importante que a gente sempre tenha o indicador, o índice, o padrão para comparar com o índice, e daí a gente vai decidir se tem um problema ou não. Se tiver um problema, qual caminho a gente vai seguir. Tá certo, gente? Obrigado pelos exemplos, Matheus. Vocês veem como é prático isso. É um assunto bem prático do dia a dia. Semana que vem, a gente vai discutir um pouco mais sobre indicadores, tá? E se vocês quiserem trazer mais exemplos como o Matheus trouxe, estejam totalmente à vontade, tá? Para a gente discutir no dia a dia. Se vocês quiserem começar a discutir para a empresa do trabalho de vocês, também vamos discutir, sem problema algum. O professor, Tá bom? o absenteísmo pode ser considerado um indicador logístico? Também pode, né? Ele é normalmente considerado um indicador de RH, tá? Eu nunca vi absenteísmo como indicador logístico. No caso da GAP nossa lá, eu tenho, professor, esse indicador. Sim, Além... mas não que ele seja um indicador logístico, ele normalmente é um indicador de RH, recursos humanos, tá? Absenteísmo é a porcentagem de faltas que os empregados têm em um certo período de tempo, né? Aí, no caso do nosso lado, eu tenho que calcular pela GAP, professor. Vamos supor, são 10 funcionários na GAP, tem 7,3 horas disponível no dia, vezes 10, vai dar 73 horas na GAP disponível. Aí você faz igual você falou, tem todas as fórmulas lá que você divide por 100 e vai dar a porcentagem no final e você completa o indicador. Isso depende do indicador. Quem define o indicador e a fórmula, como a partir daquele indicador vai ser obtido o índice, o número, né? Resultado numérico, é a própria empresa, né? A gente fala, indicador, eu amo indicador, tanto que eu ministro a aula de gestão de indicadores para RH, no curso de RH, tá? Então, eu falei para eles 150 indicadores de RH diferentes. Só que eu não falei nem metade, você pode fazer 300, 400 indicadores de RH. É claro que a gente pode levar tudo isso para a logística também, né? A gente pode usar diferentes tipos de indicadores na área de logística, né? Mas quem vai definir é a empresa. Pode ser que um indicador seja bom em um tipo de empresa e seja ruim em outro tipo de empresa. Então, cada empresa tem que pensar muito bem sobre os indicadores que vai usar.
Isto é importante. Eu falo para vocês, um bom profissional não é aquele que copia e cola. Um bom profissional é aquele que pensa. Então, por exemplo, na empresa do Matheus, um tipo de indicador é melhor. Na empresa da Raniele, do Douglas, do Bruno, outro tipo de indicador vai ser melhor. Professor, Fale, Bruno. os indicadores podem ser divididos em setor, por exemplo, que nem lá na empresa, Claro. lá, manutenção, operação. Deve, na verdade. Com toda certeza absoluta, Bruno. Toda certeza. Você pode ter um indicador para a empresa inteira e ele ser subdividido por setor. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do Matheus. Absenteísmo. O departamento A teve 50% de absenteísmo, o departamento B, 20%, o departamento C, 10%. Então, a gente sabe que o departamento C é o que menos gente faltou. O departamento A, com 50% de absenteísmo, é um horror, né? Foi muito acima do padrão, digamos que o padrão era 10%, foi muito acima do padrão, e a gente tem que fazer alguma coisa no departamento. Agora, se a gente pegar um indicador de absenteísmo, que o seu índice só para a empresa inteira, por exemplo, deu 30%, a gente não vai saber qual o departamento que é o problema. 20% é alto. A gente tem que fazer alguma coisa. Mas em qual departamento? Teve algum departamento que faltou mais gente do que outro? Então, Bruno, ótima observação. Muitos dos indicadores a gente tem que separar por departamento, para até poder tomar uma decisão melhor. Em vez de intervir na empresa inteira, no caso de absenteísmo, a gente só vai intervir no departamento que está faltando mais gente. Ótima observação, Bruno. Obrigado. Isto é pensar, tá? Não é simplesmente copia e cola. Tá bom? Mais alguma experiência interessante aí, pessoal? Estou gostando de ver. De verdade. Então, e além de ter o indicador de absenteísmo, professor, tem que ter em todo o setor, todos os indicadores, vamos supor, de produtividade, TRG, refúgio. O ideal é cada setor ter o seu indicador. Mas depende, né? Por exemplo, a parte administrativa não tem os mesmos indicadores normalmente que a parte de o chão de fábrica, né? Então tem que ver, né? Não dá para comparar. Você tem que ver caso a caso. Pode ser que sim, pode ser que não. O absenteísmo é um indicador que dá para usar em todos os setores. Mas, por exemplo, taxa de... Taxa de refúgio mesmo é só produção, no caso. Só produção, só o chão de fábrica, né? Então depende do setor. Tem que pensar, Matheus. Pensar. Um bom profissional é aquele que pensa, não é aquele que copia e cola. Tá? Então, prestar bem atenção nisso. Gente, legal conversar com vocês. Sério mesmo, de verdade. Ainda mais um assunto que eu amo de paixão, que é indicadores. Eu uso indicadores desde o meu tempo da faculdade, em outras coisas, mas eu sempre usei indicadores, eu sempre usei. E daí esse meu conhecimento foi só acumulando com outras coisas com as quais eu comecei a trabalhar ao longo do tempo, tá? Mas indicadores, seus índices, padrões, é uma coisa essencial para a gente gerenciar uma atividade qualquer, tá bom? Agradeço a presença de todos, não se esqueçam de fazer a atividade de frequência e tem um material complementar lá muito bom para vocês lerem. Tá bom, pessoal? Valeu, obrigadão. Até semana que vem, gente, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até.